8h, começando o Jornal Gente desta segundona, hoje 6 de fevereiro de 2023, com o carnaval já batendo aqui a nossa porta. Não nesse fim de semana, no próximo já é carnaval. Eu estava ouvindo aqui 58 graus de sensação térmica no Rio de Janeiro, não consigo imaginar o que é isso. 58 graus? Olha, 32 para mim já é o limite, 58 deve ser uma coisa muito, muito, muito pesada mesmo. Bem, sejam bem-vindos aqui, ouvintes da Rádio Bandeirantes, a mais uma edição do Jornal Gente. E hoje eu vou começar o jornal destacando a entrevista que o presidente nacional do PSD, ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, grande articulador político Gilberto Kassab, concedeu ao Canal Livre da Band neste domingo. Kassab, hoje, entra 2023 como um dos principais políticos do país do ponto de vista da articulação e do partido. Se nós olharmos, Kassab teve papel preponderante na eleição de Tarcísio de Freitas para o governo do estado de São Paulo e hoje ocupa a Secretaria de Governo do estado também. Tinha esquecido de falar sobre isso. Do ponto de vista do Congresso Nacional, o PSD, que é o partido de Kassab, que ele criou do zero, hoje tem, por exemplo, simplesmente a maior bancada do Senado Federal, o presidente do Senado Federal e uma bancada substantiva também na Câmara dos Deputados. Cresceu muito nessa eleição. Ou seja, é alguém que tem ali capital político e alguém que conhece as entranhas da política como ninguém. No Canal Livre deste domingo, Gilberto Kassab foi questionado sobre muitas coisas. Aliás, que o convite aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes para acompanhar, já está publicado no Band Jornalismo, a íntegra desse programa. Ele foi questionado, por exemplo, sobre declarações que o presidente Lula deu na semana passada sobre a independência do Banco Central. E sobre, talvez, como isso incomode uma gestão petista, não é? O Banco Central que continua forçando a mão nos juros para segurar a inflação. E aí, Gilberto Kassab mandou um conselho, tanto para Lula quanto para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em redação às declarações públicas. Porque, claro, o que diz um presidente da República, o que diz um ministro da Fazenda, tem um peso gigantesco sobre o mercado financeiro. Acho que, comparativamente, se o Bolsonaro tivesse vencido as eleições, ele teria muito mais dificuldade. Eu aprendi nesses anos de vida pública que um presidente da República e um ministro da Fazenda ou da Economia, se ele puder evitar se manifestar em relação à inflação, em relação a juros, já é uma grande colaboração. Vale para o Lula também. Vale para o Lula. Só o fato de um ministro, de um presidente, falar de inflação é porque ele acha ou ele tem informação que vai crescer. E daí cresce, todo mundo começa a aumentar preço e aí cresce. Então, a maior colaboração que um presidente pode dar, não estou falando para ele calar a boca não, seria desrespeitoso, estou falando como estratégia econômica mesmo, é não se manifestar sobre esses temas. Ou quando se manifestar, com muito cuidado, com muito embasamento, porque qualquer manifestação equivocada gera inflação, ou mais inflação, juros altos e, consequentemente, desemprego. E foi justamente o que aconteceu na semana passada, quando o presidente Lula falou sobre a autonomia do Banco Central, e que fique claro, não cabe a ele decidir a favor ou contra, isso já é um ponto pacificado, é uma página virada. Mas uma declaração, apenas uma declaração, fez com que o dólar subisse, fechou a semana a 5,14. No começo da semana, estava abaixo dos R$5. Também em entrevista ao Canal Livre, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, foi questionado sobre a relação entre Congresso Nacional e Poder Executivo, Congresso e governo Lula. Um Congresso mais conservador é um Congresso mais difícil para Lula? Teria sido mais fácil caso Bolsonaro tivesse ganho a eleição? Resposta de Kassab. Acho que, comparativamente, se o Bolsonaro tivesse vencido as eleições, ele teria muito mais dificuldade que o Lula. Porque o Bolsonaro, ele tinha uma largada de aproximadamente 170, 180 deputados. E o Lula tem uma largada de aproximadamente 250 deputados. Ele tem, na esquerda, aproximadamente 160, e entre o PSD e o MDB, que são dois partidos que têm coluna vertebral, somando os dois juntos, 250 deputados. E no Senado, essa votação mostrou que ele tem uma maioria. Ele
ele tem os votos do Rodrigo Pacheco foram votos da base, foram 48 votos. E teve alguns votos que não foram direcionados para o Rodrigo, mas muito mais por questões locais do que com divergência do governo. Então, eu diria que o governo não tem uma maioria folgada, mas ele tem uma estabilidade. E é muito interessante isso que o senhor está dizendo, não é? Porque quando a gente olha o Congresso e vê o Congresso mais conservador, a primeira conclusão seria mais fácil para o Bolsonaro se ele tivesse levado a eleição do que para o Lula. Não, o Bolsonaro no primeiro mandato não tinha esquerda com 170 deputados. Sim. E o Arthur Lira tem a sua bancada, a sua liderança, que pode em todos os momentos melhorar bem essa base. Então eu não vejo problema para o Lula, seja na Câmara, seja no Senado. Bem, e os primeiros testes estão para começar, já que a nova legislatura começou na semana passada com a posse dos deputados e senadores. Essas 2 semanas ainda vão em banho-maria, porque ninguém é de ferro e o carnaval tá logo aí batendo a porta. Mas ainda em fevereiro a gente já vai ter uma amostra mais clara de como vai ser o relacionamento entre o Congresso e o Poder Executivo.